Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, é um prazer estar aqui com você novamente. Nós estamos iniciando hoje um estudo com base no texto do capítulo 24 de Mateus. Pegue sua Bíblia, se não está com você agora, pause o vídeo, pegue sua Bíblia, capítulo 24 de Mateus. Nós estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical da Igreja Batista Casa de Oração. Eu sou o professor Celso e nós estaremos aqui há pelo menos 3 aulas trabalhando este tema, e é um tema tão vasto, tão apaixonante, que hoje nós vamos ficar apenas na introdução. E eu preciso que você me ajude, porque eu, na verdade, vou hoje apenas jogar várias ideias e na próxima aula nós vamos começar a amarrar essas ideias. Amém? Vamos orar? Deus, eu te agradeço porque o Senhor está me dando a oportunidade de hoje conhecer um pouco mais do teu amor, do propósito para a minha vida, do teu olhar para mim, do teu reino, das coisas que cercam o seu amor para comigo. E eu gostaria muito, Deus, de ser assistido pelo Espírito Santo, de ser tocado por esse Espírito, que esse Espírito possa tocar a minha vida como a vida de cada um dos irmãos que estará assistindo e participando desta aula. Que o seu amor seja sempre o nosso alvo e que o Senhor seja sempre adorado e glorificado em tudo que fizermos, em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, vem comigo. Eu preciso que você esteja comigo nesta aula. Não só assista, participe comigo. Mateus, capítulo 24. Eu preciso primeiro dar um contexto. Um certo dia, Jesus levou seus discípulos além do pequeno mundinho da Galileia. Jesus levou os discípulos além do aquário. Muitos de nós temos dificuldades de entendermos certas coisas sobre o reino de Deus, porque só conhecemos um pedaço do reino. Conhecemos uma província, mas não conhecemos todo o mundo. É como aquelas pessoas que nunca saíram de Brasília. Eu conheço muitas. Elas veem o mar nas fotos, nas novelas, nos filmes, nas imagens das descrições das pessoas, mas elas mesmas nunca tocaram o mar. Elas até falam sobre o mar com outras pessoas, mas elas nunca conheceram de fato o mar. Os discípulos estavam assim, maravilhados de poderem tocar o mar. Sabe aquela sensação de quem vê o mar pela primeira vez? Ah, só um parênteses. Tem pessoas que já nasceram no litoral, essas pessoas conhecem o mar, essa realidade é normal para ela. Ela fala do mar muitas vezes sem encanto ou sem deslumbre, porque ela já nasceu ali vendo tudo isto. Mas ela talvez não conheça o campo, a beleza da vida rural. Se você perguntar a ela, a essa pessoa, como é o prazer de beber um copo de leite tirado da vaca naquele instante, talvez essa pessoa faça o mesmo exercício em imaginar como, com base no que ela já viu nos filmes, fotos, no que falaram para ela. E assim fez Jesus com os discípulos. Vamos ali, vamos dar um passeio em mais um pedaço do reino. E foi com eles para Jerusalém.
Eles saíram lá daquela poeira da Samaria, perdão, da Galileia, né? Vieram atravessando, passaram pela Samaria e chegaram a Jerusalém. Uau! Metrópole! E os discípulos estavam tão maravilhados que pararam Jesus para falar do templo como algo estupendo. Mateus 24, verso 2. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Lição número 1. A pergunta é: para onde você e eu, para onde nós estamos olhando? Jesus diz: Não vedes tudo isto? Ou, na verdade, ele está perguntando: o que é que vocês veem? Os discípulos olhavam para um templo, um edifício humano, com propósitos humanos para o seu Criador. Jesus olhava para o futuro, porque Jesus vê adiante. Não que o passado ou o presente não importem. Entendamos isso. Jesus nos quer vendo adiante. Lucas 18:8 diz assim: O Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Entenda, Jesus não está nos mandando seguir o exemplo do ímpio. Apenas está dizendo que por causa das muitas conjecturas evangélicas, nós nos retardamos e enquanto os filhos das trevas passam à nossa frente e nos surpreendem. Irmão, não seja surpreendido pelo mal. Voltemos a Mateus. E aqui começa a nossa lição. Mateus 24:3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Irmãos, 3 ideias aqui nesse texto. Os discípulos em particular. Sinal da vinda e do fim do mundo. O que nos leva à lição número 2. Existem coisas que Deus nos falará em particular. Esteja pronto para estar a sós com Deus. Vamos adiante. Aqui o questionamento dos discípulos virou um conceito que extrapolou a religião e quase chegou ao pensamento científico. Há quem queira explicar aquele mundo religioso por meio deste, o científico. Assim o conceito se chama escato. Escato significa... o significado de escato vem do grego eschaton, último, ou fim do mundo, ou cataclismo, ou tudo isso junto. Últimos dias, fim do mundo de forma cataclísmica, de forma que é sem imaginação para a nossa mente. E de escato veio escatologia. Escatologia é uma palavra que se refere a uma teoria que fala sobre o fim do mundo, sobre os acontecimentos que virão no fim do mundo e após ele. Importante, irmãos, fim do mundo e após o fim do mundo.
Então, os capítulos 24, 25 e 26 estão interligados para nos trazer um pensamento escatológico. Mas não só isso. Nestes capítulos, a partir do 24, há muito ensinamento para o nosso dia a dia. Irmãos, a palavra de Deus, ela é fantástica. Ela é geral, mas ela é para o dia a dia. E isso para aperfeiçoamento da nossa fé. Olha, eu já citei duas lições. É nesse 24 que Jesus aponta toda a sequência do seu projeto. Na verdade, Jesus apresenta o resultado do que ele vai começar na cruz. As chaves de leitura deste capítulo estão em duas profecias, dadas à humanidade, em especial aos descendentes de Abraão. Uma trata dos 70 anos de cativeiro profetizados por Jeremias. No capítulo 25 do livro de Jeremias, na primeira sessão, veremos a predição de 70 anos do exílio judaico. O profeta prediz que Jerusalém permaneceria em ruínas por 70 anos. Depois desse tempo, Deus julgaria as nações e os exilados voltariam e reconstituiriam a cidade. O escritor de Crônicas, segundo Crônicas 36, 20 a 23, e o profeta Zacarias, no capítulo 1, verso 12, eles associam essa profecia à volta dos exilados e à reconstrução de Jerusalém, que teve início em 539, 538 a.C. Mas essa profecia foi expandida por Daniel. O anjo falou que 70 semanas estavam decretadas para acabar o pecado e a transgressão, tirar a culpa, estabelecer justiça, cumprir toda a visão e profecia e ungir o Santíssimo. Está em Daniel 9, 24. As 70 semanas seriam divididas em 7 semanas, começando a partir da ordem para reconstruir Jerusalém. Daniel 9, 25. 62 semanas, ungido, que em hebraico é Messias, viria e seria morto no fim desse tempo. Depois, Jerusalém seria destruída e haveriam muitas guerras. Daniel 9, 26 está esse contexto. E sobra aí, então, mais uma semana. Nessa semana, o governante que virá, ou seja, vem um governante que fará uma aliança com os israelitas, mas quebrará essa aliança na metade desse tempo. Então são 3 dias e meio. E acabará com os sacrifícios e colocará o sacrilégio terrível no templo. Isso está em Daniel 27. Então, veja bem, nós já estudamos isso, inclusive, em outros momentos na escola bíblica, até com maior riqueza de detalhes, de ilustração, mas para que a gente entenda, então, falta aí nessa uma semana, está aí, aliás, nesta uma semana que resta, duas ideias. Uma, de que Israel vai se aliar a um grande governante na terra e em algum momento, ou seja, na metade de um tempo, esse governante vai quebrar essa aliança e vai declarar guerra a Israel. E isso, o sinal disso vai ser quando algo de considerado enorme sacrilégio for feito dentro da cultura religiosa judaica. E a outra metade do tempo é guerra. E aí
é fim do mundo. 2 Pedro 3,8 diz que nós precisamos lembrar que Deus tem um conceito de tempo diferente do nosso. Né? Lá nesse texto fala sobre um dia ser igual a 1000 anos ser igual a um dia. O anjo está falando com Daniel, precisamos entender isso. Ele está trazendo uma linguagem do céu, traduzindo numa linguagem da terra. Mas que, independente disso, o tempo para Deus é muito diferente do nosso tempo, até porque Deus é atemporal. Né? Ele está fora disso tudo, desses conceitos, dessas grandezas físicas que nós conhecemos. Em Jeremias, são 70 anos para o exílio judaico. Daniel, ele usa os mesmos 70 anos sobre a ótica de semanas. Mas agora, o Daniel está falando para o povo, aliás, Jeremias está falando para o povo de Deus. E Daniel está falando para o povo de Deus. Só que Jeremias está falando para o povo de Deus, judeus, Israel. E Daniel está falando para o povo de Deus, membros do corpo de Cristo, ou seja, para a igreja. Então, existe uma profecia que foi dada a Israel, essa profecia foi pega e ampliada e dada a nós, que fazemos parte da igreja. E a igreja não é a minha placa, a placa do outro irmão, é o corpo de Cristo. Ezequiel, voltando a essa ideia da guerra, traz, recupera aí a ideia da guerra que está acontecendo, que vai culminar com o fim do mundo. Ela é predita, ela tem um esboço a partir do livro de Ezequiel. Né? Eu estou lendo Ezequiel, estou apaixonado pelo livro de Ezequiel. Ezequiel 38:16 vai dizer o seguinte, diz que você virá contra o meu povo Israel como nuvens cobrindo a terra. Na parte final dos dias vou trazê-lo contra a minha terra, para que as nações me conheçam quando eu me santificar diante dos olhos delas por meio de você, ó Gog. Estamos falando, irmãos, de Gog, de Magog, em Ezequiel, que dará no Apocalipse de João, no caso, o sinal de que chegou o dia do Senhor. É uma guerra chamada Gog e Magog. Talvez por esse nome você não conheça, mas você conheça essa guerra pelo nome de Armagedon. O Armagedon é um lugar onde as nações se reunirão no tempo do fim ou no fim dos tempos para lutar contra Deus. O nome Armagedon aparece apenas uma vez na Bíblia, em Apocalipse 16:16. Armagedon poderá significar monte de Megido. O Armagedon ficou associado à batalha que vai acontecer lá. A Bíblia apenas diz que os exércitos serão reunidos no Armagedon. A palavra Armagedon representa o local do fim do mundo, enquanto Apocalipse pode representar uma série de eventos diferentes. Eventos. A Bíblia conta com apenas uma referência ao Armagedon. Essa palavra vem do hebraico Ar, que significa montanha, e de Megido, que era o nome de uma cidade que pertencia aos cananeus. Então, provavelmente, essa guerra vai começar no monte da cidade onde situava-se Megido. Voltando a Mateus. Vamos para Mateus.
24:4. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Sublinha aí, irmão. Engano. 24:5. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Existe muita gente enganada, irmãos. 24:6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Irmãos, o coronavírus está tocando horror no mundo. E nós estamos vendo aí pessoas apavoradas, apoquentadas, como dizem os outros. Até no nosso meio, e às vezes até nós mesmos. Coisas acontecem ao nosso lado por conta dessa nova realidade. O normal fugiu, não existe mais normal, o normal agora é outra coisa, e nós temos que aprender a viver num novo normal, e tudo isso é às vezes assustador, porque não se tem mais liberdade de sair, não se tem liberdade de ir para onde quer, não se tem liberdade de ficar sem a máscara, não se tem liberdade de culto, não se tem liberdade. Não, mudou. Isso às vezes assusta, mas ainda não é o fim. 24:7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. 24:8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Ou de dores no texto. Por que dores, irmãos? Por que Jesus está falando de dores? Isso tudo, essa pandemia, mais guerra, mais tragédia, mais não sei o quê, isso apenas é o princípio de uma dor. Então, se isso é só o princípio, a dor então... Agora, por que Jesus está falando isso? Porque é um parto, irmão, que está começando. Vamos dar à luz a um mundo novo. É o nascimento de um novo mundo. Um mundo governado por Jesus. Gênesis 3,16. A mulher, né, para a mulher, ele, Deus, declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. O sofrimento, com sofrimento você dará luz aos filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Com sofrimento na gravidez e com sofrimento você dará luz filhos. Então, são dores de parto, irmãos. São dores de parto que vêm aí, né? E que ninguém se engane. E finda a dor do parto, tem o nascimento. Então, nascerá o reino de Deus na terra. E nós, irmãos, na verdade, quanto do reino de Deus nós conhecemos? Quanto do reino conhecemos a ponto de dizermos com propriedade alguma coisa? Tudo o que pensamos saber está baseado em nosso pequeno pedaço de mundo. Ou nos mais diversificados pedaços do reino. Jesus, ao viajar com os discípulos, né, na verdade, é uma interrogativa, né? Nós conhecemos o que conhecemos baseado no nosso pedaço do mundo, ou nós
conhecemos nos mais diversificados conhecimentos que se pode ter sobre o reino de Deus. Jesus, ao viajar com os discípulos, ele alargou a sua cosmovisão, a ponto de entenderem com a chegada de Paulo que o evangelho não era para ficar apenas num pequeno quadrado de cada apóstolo da Judéia. É matemática. O que faz o reino melhorar e nos dar mais conhecimento é a soma dos quadrados. O meu quadrado, o seu quadrado, com o quadrado do irmão. Nós vamos somando conhecimento e vamos crescendo. O reino animal é física. Ele é regido por leis. É química, né? A constituição, né, das coisas, das substâncias, a nossa constituição é filosofia moral. Tudo isso nós chamamos de leis, de regras, mas seja como for, assim também é o reino de Deus, que tem suas leis, suas regras, seus princípios, e até onde sabemos, imutáveis. O que muda são as nossas percepções sobre o reino, mas não o reino. Por isso, precisamos avançar no conhecimento para melhorarmos os nossos juízos. João 16, 12, 14 diz: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Lição número 3, irmãos. Qual é o espírito que andamos ouvindo? É o de Deus? É o nosso? É o do mal? É o do mundo? Qual é o espírito que eu e você estamos ouvindo, irmãos? Para encerrar a nossa aula, sem privilegiar reformados ou arminianos, existe um tema que eu preciso trazer, que é a dispensação. Na teoria das dispensações, existem 7 dispensações, vocês sabem, nós já estudamos isso, sobretudo quando falamos na sistemática, mas só para lembrar, né? A dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, da promessa, da lei, da graça e o reino. Como eu falei, eu não quero debater aqui reformados, arminianos, dispensação versus graça. Não é isso que eu quero debater aqui. Eu só quero apontar que existe uma sequência e um propósito. E o propósito, irmãos, termina no reino. As dispensações, elas indicam uma linha lógica que culmina com o reino de Deus estabelecido. E isso traz mais uma lição. Irmãos, nada é sobre eu, Celso. Nada é sobre você. Não é sobre nós. Mas tudo é sobre o reino. Sobre todo o reino. E por isso, aí sim, sobre mim e sobre você, porque fazemos parte do reino. Entenda que reino é um território que tem um governante, que tem uma cultura, que tem uma língua,
que tem uma lei, uma legislação, uma constituição. E nós estaremos então pertencendo a esse reino se formos submissos a essa constituição desse reino, a linguagem desse reino. Tem uma língua do reino de Deus. Você fala a língua de Deus, a língua do reino de Deus. Eu e você seremos do reino se nós falarmos a língua de Deus, se nós reconhecermos a autoridade de Deus, se nós nos submetemos à constituição da lei de Deus, e não é do meu achismo ou do achismo do outro pastor, é do Senhor Jesus. O que vem do Senhor Jesus. Mas isso tudo, irmãos, hoje foi só uma introdução. Nós estaremos nas próximas aulas falando mais sobre esses temas, esses assuntos. É claro que sempre vai ser de uma forma um pouco resumida. A gente não tem tempo de exaurir tudo que trata sobre esses temas. Eu estou muito feliz em ter voltado aqui a esse momento, a esse canal com vocês. Agradeço demais, né, o que cada um contribui, né, para que nós possamos crescer juntos. A partir da próxima semana, acredito que o pastor Luiz deve informar a igreja que a possibilidade de aulas presenciais, mas isso vai estar circulando aí no meio da igreja e a gente deve estar se preparando para isto. Então, irmãos, fica com Deus. Vai iniciar uma nova semana. É uma nova semana de participação no reino de Deus. Esse mundo, como vemos, ele está fadado a acabar. Esse mundo vai terminar. Não se apegue a coisas do mundo, irmão, porque o mundo vai passar, ele vai acabar, ele tem um fim marcado por Deus e vai se inaugurar um novo tempo, um novo momento, um novo reino. E esse é o reino de Deus, irmãos, e nós estamos convidados a fazer parte do reino de Deus. E não só isso, estamos convidados a convidar outras pessoas para entrar no reino de Deus. Você está convidando pessoas para o reino de Deus? Essa é a minha e a sua tarefa, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua semana. Seja uma semana vitoriosa no Espírito de Deus. Seja uma semana onde o Espírito Santo possa te conduzir. Seja uma semana onde nenhuma barreira seja colocada na sua vida que você não possa transpor, mas pelo contrário, cada vez que vier uma situação de luta, que você saia vencedor e aí com isso você cresça, você amadureça, você chegue à estatura de Cristo. Eu e você, nós agradecemos a Deus todas as oportunidades, todas as graças, as bênçãos, como também a misericórdia, como também toda a palavra de Deus durante todo esse tempo que vai ser ministrado no que chamamos de semana, como também todas as dificuldades, lutas, coisas que virão, mas que com certeza, pelo Espírito Santo, venceremos. Amém. Deus abençoe sua semana.